Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós veremos uma importante lição que consta da revista Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Consta da lição 6, que tem como título A Bíblia como Guia para a Vida, do nosso honrado pastor Douglas Batista. E fique até o fim da lição para que vocês tenham um entendimento completo e mais abrangente da lição. Muito obrigado e vamos para a lição. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós aprenderemos a Bíblia como um guia para a vida. Lição 6 de 6 de fevereiro de 2022. Nesta lição, teremos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Nesse livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. Que nossos alunos permitam que a Bíblia seja o guia da vida deles. Na 2020, no começo da pandemia, eu coloquei no propósito de ler a Bíblia integralmente. E consegui ler, fiz uma estratégia com 40 dias. E foi muito útil e está sendo útil para a minha vida também. Eu sou o Antônio Belchior Silva, professor e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel Jardim Brasil. Esse estudo, estamos na Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, do autor Douglas Batista. A Bíblia como guia para a vida. Evangelista Belchior. Inscreva no meu canal lá do YouTube, dê uma curtida, ative o sininho para receber notificações. Estamos também agora no Instagram. O textuário: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A nossa verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Nossa leitura bíblica classe consta de Salmos 119, capítulo 119, versículos de 97 a 105. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os outros, do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel da minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Os objetivos específicos de cada tópico
é que o primeiro tópico é de enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Glória a Deus. Uma pequena introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras porque nelas estão reveladas todas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. No primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. O subtópico 1, a palavra de Deus é o alicerce, alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Apocalipse 1, versículo 1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, 24. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinamentos de Cristo ao fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 25. A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmos 119, 105. Aqui, meus queridos irmãos, significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro, ele fala da palavra como uma luz que alumia em todo lugar escuro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastado da prática do pecado. Já no próximo subitem, no item 3, diz que a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. 2 Pedro 1, 21. A Bíblia, ela difere de todos os livros porque seus ensinamentos são fidedignos e confiáveis. Não erram
e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. E uma síntese desse tópico é que a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Já no segundo tópico, a Bíblia nos torna as pessoas sábias. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hakimah, e o seu correspondente grego é Sofia. Ambas as palavras têm sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Aqui, pessoal, a obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Já no subtópico 2, veremos que Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a fonte, é a sua fonte. Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Quer dizer que toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. E uma síntese, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são consideradas pessoas sábias. Já no terceiro subtópico, o temor é o princípio da sabedoria. Aqui, meus irmãos, a Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. É muito comum, na hora que fala temor, a pessoa já pensar em medo, mas aqui se trata de reverência e adoração, que nosso Deus tem que ser reverenciado e adorado. Aqui, essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e é por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Já no subtópico 4, os benefícios da sabedoria, o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. E essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria
ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a pregar esforços na busca da sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 7. E a nossa síntese desta lição é que Deus é a fonte da sabedoria. E por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna as pessoas sábias. Quanto mais conhecimento de Deus, da palavra, mais sábios ficamos. E a sabedoria vem de Deus, né? E no próximo tópico, o terceiro tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. Aqui tem um conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Provérbios 14, 8, 15, 18, 15, 5. E o seu adjetivo, no grego sinetos, significa uma decisão inteligente. Provérbios 16, 21. Aqui, meus queridos, o dicionário Vini destaca que o substantivo grego phonesis e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinesis sugere a variação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolha correta. Deuteronômio 30, 19 e Lucas 10, 42. Já no subtópico 2, a prudência dos justos, veremos que a pregação de João Batista tinha finalidade de converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Aqui, meus queridos, nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Já no subtópico 3, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbios 1, de 1 a 6. Dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos Evangelhos de Cristo, enfatizou que a pessoa prudente tem palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade.
Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Efésios, capítulo 5, versículo 15. E uma síntese da nossa lição, desse terceiro tópico, é que a prudência é a sabedoria da prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Agora vamos para uma pequena conclusão que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebem a sabedoria e a prudência em nosso andar como filhos da luz. Chegamos ao fim aqui da nossa lição. Que lição maravilhosa foi essa! Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Veremos aqui na próxima aula a Bíblia transforma pessoas. Evangelista Belchior. Fazendo uma revisão do conteúdo, umas cinco questões que diz assim: quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a quê? Por que os valores dos cristãos são permanentes? O conhecimento sem prática produz sabedoria? Que ato, segundo o salmista, torna a pessoa mais sábia? Cite pelo menos 3 benefícios da prudência. Até uma próxima aula, muito obrigado e fiquem com Deus. E Deus é contigo.